Lefi Suede Ayalela Mema, fiel é Deus, aleluia. Amém? Hoje o tema está no livro do profeta Ageu, que é a reconstrução do templo. Ageu foi um contemporâneo de Esdras, Neemias, Zacarias, e sua mensagem foi exortação e motivo a respeito da restauração de Jerusalém e seu templo. Acredita-se que Ageu conheceu o primeiro templo e o profeta se reuniu com o povo também para a reconstrução do templo. Então, Ageu, nós vamos entender o que está escrito, que há uma distorção quando eu vejo muitos pregadores aí, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas nós vamos ver que não foi tão fácil assim essa reconstrução e depois vamos dar continuidade a esse assunto. Em primeiro lugar, a primeira repreensão pela ansiedade deles está aqui no capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz que no ano segundo do rei Dário, no segundo mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zosadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: a esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Foi a primeira repreensão, porque tinha alguma situação aí ainda para se consertar. O segundo ponto é a preocupação deles era, em primeiro lugar, suas próprias prioridades de fazer a restauração, mas a repreensão foi as mesmas, de construir e ficarem desertas suas casas que eles edificavam, para depois ter que deixar e edificar a casa do Senhor. E aqui ele dá continuidade no versículo 3, dizendo: pois veio a palavra do Senhor pelo ministério de Ageu, dizendo: e para vós é tempo de habitares nas vossas casas estucadas, e estas casas há de ficar deserta. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração no vosso caminho, semeai muito e recolhei pouco. Comeis, mas não fartareis, bebeis, mas não sacieis, vestis, mas ninguém se aquece. O que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração e o vosso caminho. Niquê? Está falando que ainda havia um egoísmo, ainda havia uma situação, com tudo que eles trabalhavam, com salário, com tudo que eles comiam, não havia ainda uma satisfação, ainda não havia uma condição deles ficarem numa estabilidade, porque eles não estavam com o coração aplicado verdadeiramente na reconstrução do templo. O coração deles era o vosso caminho, era o caminho que eles queriam, não ainda o caminho do Senhor. Porque todo tempo a exortação vai ser para que o povo se volte para ele. Então a terceira repreensão era por causa desse egoísmo, eles não prosperavam. E depois de serem exortados, renovados, aí vem sim a grandeza do Senhor sobre a vida deles, né? Vai dizer aqui do versículo 8 em diante: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dele me agradarei eu, serei glorificado, diz o Senhor. Olhai para muitos, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoplei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está descoberta,
e cada um de vós cobre a sua própria casa, o egoísmo, conforme eu estava falando. Por isso retém o céu os seus orvalhos, a terra retém o seu fruto. Ou seja, não estava havendo prosperidade naquilo que eles plantavam e a chuva não vinha para regar aquilo que eles plantavam. E fez vir a seca sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Então ouvi Zorobabel, filho de Salatiel, e filho Josué, filho de Zosadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu, Senhor, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo vieram trabalhar na casa do Senhor dos exércitos, ao 24º dia do mês, no 2º ano de Dário. Bom, isso é o terceiro ponto que nós vimos por causa, conforme eu falei, do egoísmo e a repreensão do que eles não estavam prosperando. Recebiam no seu saquetel, era um saco furado, a comida que eles comiam não dava para saciar, não tinha aquele ponto de satisfação. Mas vamos ver o quarto ponto, que é a exortação, ela permanece mais acelerada. Como assim? O capítulo 2, aqui, ele vai nos trazer essa narrativa dizendo: e no 7º mês, ao 21º mês do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Quem? E como a verdes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, e se comparem com aquela, pela destruição que estava, né? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai-vos, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra do concerto convosco, quando sair do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, mas não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e trarei temor todas as nações, e virá ao deserto de todas as nações, encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Aí ele diz: a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Aí nós vemos a exortação dessa repreensão, que ela permaneceu, e Deus dizendo que daria essa condição de ser como ele era com eles quando saíram dos exércitos, do Egito. O Senhor dos exércitos estava com eles apoiando. Mas o quinto ponto ainda, que é o interessante, estavam impuros, teriam que se limpar diante de Deus.
Como é isso, pastor? É aí é que está o que muitos não entendem, só fala que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Mas tudo em Israel, a repreensão era por causa dos reis impuros, dos profetas, dos sacerdotes, toda essa distorção. E aqui, para eles tomarem atitude, para eles fazerem, para eles oferecerem alguma coisa, eles teriam que se limpar, estar limpo. Como é isso, pastor? Diz aqui do versículo 10 que no 24º dia do mês, no 9º e no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta ao sacerdote acerca da lei, dizendo: se alguém levar carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar com o seu pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? A interrogação foi esta. E o sacerdote respondeu dizendo: não. Ele disse a Ageu: e se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar numa alguma dessas coisas, ficará isso imundo? Outra interrogativa. E o sacerdote respondeu dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu dizendo: assim é esse povo, assim é esta nação, diante do meu rosto, diz o Senhor. Assim toda obra das suas mãos, tudo que lhe oferece é imundo. Olha aí como é que não é fácil, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por isso, agora, aplicai os vossos corações, e isso desde esse dia em diante, antes de poderes, e pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. E depois daquele tempo, veio algum ao monte, vindo a medida de 20 medidas, e havia somente 10 medidas. Vindo do lugar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos-ei com queimadura, com ferrugem, com saraiva, em toda a obra de vossas mãos, e não houver entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Aqui ele estava falando da distorção, da corrupção nas ofertas, nas medidas, nas coisas que vão para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, e há sempre esse problema distorcido aí. E pondo vós, eu rogo que desde agora em diante, desde o 24º dia do mês, desde o dia em que se fundou o tempo, pondo o vosso coração nessas coisas, aí ainda somente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romoeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde esse dia eu vos abençoarei. Então era necessário que eles verdadeiramente tomassem essa posição. Como é isso? Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Ageu do 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, destruirei o trono dos reinos, destruirei a força dos reis, das nações, destruirei os carros, os que nele se assentavam, os cavalos, os que nele andavam montados, cairão, e cada um deles pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornarei a Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ali foi dada uma orientação de uma escolha
para uma purificação, ele se purificar e o povo se purificar, porque havia uma corruptividade. E não era assim de qualquer maneira, para querer fazer a obra do Senhor, como fazem de qualquer maneira, por extorsão, por situação que hoje, infelizmente, dizem que é templo, a casa do Senhor, mas é meio complicado, né? O lugar que se reúne, as agremiações, né? Que se denotam hoje, toda uma distorção. E o sexto ponto, ainda a afirmação da repreensão para a purificação, ainda no livro, conforme eu falei, do contemporâneo, que era Zacarias. Aqui vai dizer, nesse primeiro capítulo, a exortação ao arrependimento. E no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgosto com os vossos pais. Porquanto diz o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam ao primeiro profeta, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos, pois, agora dos vossos mau caminho e as vossas má obra, mas não ouviram, nem escutaram, diz o Senhor. E os vossos pais, aonde estão eles? E os vossos profetas virão para vir para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos eu mandei pelos profetas, meu servo, e não alcançaram aos vossos pais. Eles tornaram a dizer: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão nos tratar segundo o nosso caminho e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Aí diz mais o porquê de tudo isso, que teria que haver uma purificação, teria que haver. E para entendermos melhor, dentro dessa reconstrução, quando começou, né, aqui em Esdras, no primeiro capítulo, vai dizer que foi no primeiro ano de Círio, rei da Pérsia, que se cumpriu a palavra do Senhor pela boca do profeta de Jeremias. E despertou o Senhor o espírito de Círio, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o povo e o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo que seja o seu Deus, como ele é, suba a Jerusalém, que em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que ficar em algum lugar e andares peregrinando, os homens do seu lugar ajuntarão com ele prata, ouro, como a fazenda, o seu gado, aflora as dádivas voluntária para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos países de Judá, de Benjamim, os sacerdotes levitas, com todo ele, cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificarem a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com os objetos da prata, do ouro, com a fazenda, com o gado, com coisas preciosas. E fora tudo o que voluntariamente se deu. E também o rei Sírio tornou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha tirado de Jerusalém, que tinha posto na casa dos seus deuses. E esse tirou Ciro da casa rei da Pérsia pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, o príncipe de Judá.
E esse é o número deles, que tinha 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata dourada, espécies e 1000 outros objetos. E todos os utensílios de ouro, de prata, foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Mas tudo isso tinha que haver a exortação que muitos pregam, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas teria que haver a limpeza, porque a imundiça deles, dos sacerdotes anterior, era contínua. E agora Deus escolheu o profeta Zacarias, Ageu, para confrontar. E como escolheu ali para que fizesse o templo, como ele escolheu o sumo sacerdote agora para ser ilibado, puro. Aqui diz no capítulo 6, ainda de Esdras, versículo 13: então Tatenai, o governador da além do rio de Sestar-Bozenai, e os seus companheiros assim persuadamente, conforme se decretava o rei Dário. E os anciões e os judeus edificavam, e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, iam edificando, aperfeiçoaram conforme o mando de Deus de Israel, conforme o mando de Ciro e de Dário e de Astarxés, rei da Pérsia, e acabando a casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado de Dário. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, os levitas, e o resto do filho do povo do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria, e ofereceram para a consagração desta casa do Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 10 cabritos, por expiação do pecado de todo o povo de Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas na sua divisão para o ministério de Deus, que estavam em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham, agora sim, purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram os cordeiros da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para os seus irmãos, os sacerdotes, para si mesmo. E assim comemoraram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, como todos os que eles apartavam da imundícia das nações das terras, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos aos 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes favorecer, e as mãos nas obras da casa do Deus de Israel. Então não foi tão fácil assim que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Hoje,
Isso traz até uma exortação positiva para nós, que muitos querem fazer, que a palavra de Deus diz que maldito é o homem, ou seja, está debaixo de maldição aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Salomão foi muito sábio. Salomão, a primeira casa, ela se corrompeu, porque Salomão, lá em 2 Crônica 7, do 11 a 22, traz exortação a respeito disso. Salomão, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, ele se deixou se dominar pelas suas 700 princesas e ele mesmo deixou com que o povo se contaminasse, elas trazendo seus deuses, e até a oferenda a Dagon foi feito. Então, mas logo quando Salomão fez o primeiro templo, a exortação foi, conforme eu falei, está lá em 11, capítulo 7, do versículo 11, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Então, o povo sempre teve essa dificuldade desde quando saiu do Egito. Essa segunda casa, que a glória seria maior, Jesus mesmo diz que a minha casa seria chamada casa de oração, mas a casa de Deus hoje, naquele tempo de Jesus, virou transação, casa de transação, casa de corrupção, casa de enganação. E nos anos 70 DC, General Tito entra em Jerusalém e se cumpre a palavra de Jesus, que não vede que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada, e aconteceu, né? A glória da segunda casa foi destruída porque a corrupção continuou como na primeira. A verdade é essa, né? Que a corrupção continuará. E será que no terceiro templo, e ainda tem profecias bíblicas para edificar, eles ficarão como os antepassados? Serão uma geração de conserto verdadeiramente? Que hoje muitos templos que tem, muitas denominações, não tem nada a ver com a glória da primeira casa nem da segunda. Muitos denominativos aí são piores do que esses templos que foram edificados e foram destruídos. E muitos estão enganando, sendo enganado, mas ninguém vai passar batido. Se não houver pureza, santificação, verdade, no que se prega, no que se ensina, não adianta essa distorção que a glória da segunda casa vai ser melhor do que a da primeira. A princípio, até foi seriedade, a princípio foi santificado o povo, a construção, Deus começou com ele, mas a deformidade toda começou novamente. O livro de Ezequiel mesmo mostra que o sacerdote na câmara, adorando Amun-Ra, o Deus Sol, essa distorção. E hoje, Tequialabás, hoje os templos, nos templos hoje o negócio não é com Dagon, não é com Mamão, não é com Beelzebub. Eles estão fazendo negócio com Deus aí, dono do ouro e da prata. Não é o Deus de Israel, não é o Criador dos céus e da terra. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é uma maldição terrena, uma maldição que pode trazer um juízo eterno. Eles estão adorando a Mamon, é a prosperidade, é a riqueza da fertilidade momentânea, mas o reino do céu não é comida e nem bebida.
Que fique essa palavra de despertamento, que fique essa palavra de exortação, que fique essa orientação, que não é bem assim que a glória da primeira casa será maior do que a da primeira. A primeira se corromperam, a segunda se corromperam também. E como está a tua casa pessoal, que hoje, alguns dizem assim, nós somos templo do Espírito de Deus. Tu não é templo de coisa nenhuma. O Espírito de Deus é que doutrina o teu espírito quando você permite para ele não pecar. E se a tua mente não for positiva, como diz que não pode uma árvore má dar fruto bom, não pode uma árvore boa dar fruto má, isso aí é qualidade, é atitude e ação. Mas se Deus escolheu, se você está se deixando se emaranhar, se embrear, como aqueles profetas, como aqueles reis, como aqueles sacerdotes, faz um masquio. Faz um masquio. Se conserta enquanto é tempo. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Que Deus abençoe. Eu afirmo que Lefi é suede ayaule la mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém.